pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Meus amados, hoje eu quero partilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Quero partilhar desta palavra, porque esta palavra é o próprio Deus. Como que nós provamos isto? A palavra de Deus diz no Santo Evangelho, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo antes era a palavra, mas ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós através da pessoa de Jesus. Caminhou no nosso meio, andou no nosso meio, mas para me salvar e te salvar e nos salvar, ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e foi para o Pai. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, para estar convosco. Ele diz em João 16, para ser o advogado, companheiro, amigo de vocês. O Paráclito, o Espírito Santo, veio para substituir a presença visual de Jesus e para nos consolar com a presença espiritual de Jesus. E este Espírito Santo de Deus, ele continua sendo esta palavra que nós estamos aqui falando dela. São João da Cruz disse que a palavra de Deus, ela é a carta de Deus para nós. A nossa palavra é a nossa carta para Deus, ou seja, a nossa oração é a nossa carta para Deus. São João da Cruz disse, com todas as letras. E podemos voltar um pouquinho para trás, no início da Sagrada Escritura, no livro de Gênesis. Nós podemos voltar ali no capítulo 1, 2, 3 de Gênesis, que nós vamos ver que Deus criou tudo pelo poder da palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Em 6 dias Deus criou tudo. No 7º ele descansou. Estamos falando agora de Deus, não do Filho de Deus. Mas Deus criou tudo pelo poder da palavra. Faça, a terra foi feito. Faça, a água foi feito. Faça, o céu foi feito. Faça, a lua foi feito. Faça, o sol foi feito. Faça, a estrela foi feito. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Você foi criado pelo poder da palavra. Deus criou Adão e depois ordenou que criasse a companheira Eva. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Então, meus amados, é desta palavra que eu quero aqui nesta manhã partilhar com você. Por isso que Deus diz em Mateus 7, 21, aquele que ouve as palavras, ou seja, a palavra de Deus, aquele que ouve, Jesus disse, as minhas palavras e põe em prática, é semelhante a uma casa que tem alicerce, que vem o vento, não leva. Aquele que ouve a minha palavra, mas não põe em prática, é semelhante a uma casa que não tem alicerce. Qualquer vento leva. É como uma folha de bananeira, vai para onde o vento sopra. E por isso que esta palavra não pode ser simplesmente lida, ela tem que ser vivida. Nós temos que crer nela, nós temos que acreditar nela, nesta palavra. São Tiago 1,22 diz, não seja ouvinte só, mas praticante. Praticante. E nós precisamos de pedir a Deus a graça de enxergar Ele nesta palavra. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele continua entre nós através desta palavra. Meu irmão e minha irmã, Ele continua através da palavra, através da Eucaristia. Ele continua através do coração do irmão, porque o coração do amigo, do irmão,
do nosso próximo é sacrário vivo de Deus, é igreja, o seu irmão, o meu irmão, o nosso irmão. Ali é o sacrário que Deus quer estar. Coríntios 3,16 disse que nós somos templo, morada, casa dele, casa de Deus, casa da palavra de Deus, porque ela é espírito e vida, ela é o próprio Deus. O nosso próximo aí, o seu próximo, o meu próximo, está Deus nele, ele é sacrário. Por isso que nós devemos aproximar do nosso irmão, da nossa irmã, como se nós aproximássemos do sacrário nas nossas igrejas e dobrássemos também diante desse irmão, da irmã que você se encontra no dia a dia. O Senhor, Ele quer fazer nós ter uma experiência com esta palavra. Como diz hoje a igreja, deste Santo Evangelho que a igreja está lendo e trazendo para a humanidade, no mundo inteiro, João 8, 31, versículo 31 a seguir, diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quem é a palavra. A verdade é quem é Jesus. Se viveis as minhas palavras, sereis meus discípulos, diz Jesus nesse versículo aí 31. Jesus que está dizendo, agora é Jesus que está dizendo. Eu só estou transmitindo aqui como um papagaio pirata, meus amados. Mas é Jesus que fala, comunica com você. É muito fácil e muito simples de você saber se uma pessoa que está próxima de você, se você está com o reino de Deus dentro de você. É muito fácil. Se você tem estas virtudes, o reino de Deus está dentro de você. Se você tem a verdade dentro de você, se você vive a verdade, fala a verdade, se você vive a justiça, se você vive o amor, se você ama, se você vive a justiça, se você é justo, o reino de Deus está em você. Se a pessoa que está perto de você tem estas virtudes, o reino de Deus está nela. Mas se não vive esta verdade, justiça e o amor, o reino de Deus não está nela. Precisamos de levar ela a um encontro com esta palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo para mim e para você. E neste evangelho, no versículo 36 aí, de João 8, 36 diz, conhecereis o Filho e sereis livre. Conhecereis o Filho e sereis livre. É Jesus que está dizendo. Nós precisamos, meus irmãos, nesses tempos difíceis, ou neste tempo difícil, nestes momentos difíceis, encontrar com esta verdade, encontrar com esta palavra. Se você tiver um encontro de verdade, se nós tivermos um encontro de verdade com esta palavra, nunca mais você será o mesmo. Você pode até dizer uma vida antes deste encontro, uma vida depois, porque ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o Filho e sereis livre. E o Senhor quer te tirar e me tirar do cativeiro. Cativeiro do coração, cativeiro do medo, o cativeiro do mal. Deus quer nos tirar do cativeiro do coração, o cativeiro do sofrimento, que é o cativeiro do medo, o cativeiro do sofrimento e o cativeiro do mal. O Senhor quer nos tirar desse cativeiro. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, um versículo muito inspirado nesta manhã para mim, que o Senhor colocou no meu coração, este versículo do Salmo 111, versículo 7. O Senhor disse assim, não tenha medo de nenhuma notícia ruim. Não tenha medo de nenhuma notícia ruim. Olha o que o Senhor está dizendo. Salmo 111, versículo 7. Não tenha medo de nenhuma notícia ruim. O Senhor está dizendo para nós não termos medo de nenhuma notícia ruim. E quantas notícias ruins nós estamos ouvindo? Inclusive, se ligarmos à televisão, se não estivermos em Deus mesmo, não estivermos em comunhão com Deus, você pode dar até um ataque, uma parada cardíaca, dar uma parada naquele momento ali e ir a um infarto, porque é notícias maldosas que hoje as
televisões e meio de comunicações está trazendo para mim e para você. O Senhor está dizendo no Salmo 111, não tenha medo de notícia ruim. E o Evangelho, meu amado, minha amada, ele é o quê? O que é o Evangelho de verdade? O Evangelho não é a boa nova? O Evangelho não é a boa nova? O que é o Evangelho? O Evangelho é boa nova. Notícia boa. O Evangelho é boa nova. Notícia boa. Meu irmão, vamos deixar de lado as notícias ruins. Não tenha medo de notícias ruins. Não tenha medo de notícias ruins e procura não ouvi-la também. Porque o Evangelho está dizendo para você, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Ele é boa nova. Ele, a palavra de Deus, ela é notícia boa. Evangelho, boa nova, notícia boa. Então, meus amados, chegou a hora de nós entregarmos a Deus mesmo e ter uma experiência com Ele, com esta palavra. Pedirmos a Deus a graça de alimentarmos dessa palavra como você alimenta o alimento para te alimentar o seu físico. Todos os dias você toma café, almoça, lancha, janta, lancha à noite. Você tem que alimentar desta palavra muito mais que você alimenta este alimento para sua sobrevivência física. A palavra de Deus, ela é o alimento. Você tem que alimentar dela muito mais, que é o alimento que você alimenta para manter o seu físico. Eu confesso a você, a primeira coisa que eu acordo, que eu faço, é ler a palavra de Deus, ler a liturgia diária que a igreja traz, o Evangelho, o Salmo e o livro, um dos livros do Velho Testamento que a igreja traz. Porque ela é o meu verdadeiro alimento. A palavra de Deus você tem que alimentar dela como se você estivesse com a mesa farta, cheia de comidas deliciosas. Você ali não tira só um tira-gosto, não. Você ali, você faz o quê? Come toda aquela comida até quase infartar. Você come toda a comida. Então a palavra de Deus também deve ser assim. Você deve se alimentar dela. Não só pegar um tira-gostozinho ali, não. Um versículo da palavra e falar, este versículo aqui é que eu preciso. Não. Você tem que ser formado pela palavra. Você tem que ser formado por ela. A palavra de Deus tem que ser luz para os seus pés, caminho para a sua vida. Por isso que diz, eu encerro com o Salmo 26. A palavra de Deus é luz para os meus pés. A palavra de Deus é luz e salvação para a minha vida, para a sua vida. A palavra de Deus é a proteção da minha vida. É a proteção da minha vida e da vida dos meus. O Salmo 26, versículo 1 diz: esta palavra, meu irmão, minha irmã, deve ser o norte, a bússola sua e minha. E diz a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que esta palavra de Deus, ela te ilumine, que esta palavra de Deus leve você a ter uma experiência com o próprio Deus, que é a própria palavra. Que esta palavra de Deus te ilumine para que você possa ter um encontro como teve a samaritana, Zaqueu, Saulo que se transformou Saulo. Que esta palavra te leve a este verdadeiro encontro. Ótimo dia e fica todos no Espírito Santo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs.